nós pensamos assim, fazer uma pequena introdução para entender a comunicação alternativa dentro de um conceito maior que ela se estabelece, né? Então, aqui a gente vê imagens de crianças utilizando a comunicação alternativa na mesa da cadeira de rodas ou na escola, junto com seu professor, sinalizando com o olhar o sim e o não, né? E é importante a gente pensar que a comunicação alternativa ela é, então, uma das modalidades da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva, né, é aquilo que vai dar a maior autonomia, né, e possibilidade de desempenho de tarefas do cotidiano, é a alimentação. Então, aqui tem vários pictogramas que mostram a alimentação, o vestuário, né, penteando o cabelo, escrevendo, comunicando de fato, né, seja pela fala ou de outra forma, podendo ter a informação, mesmo quando há privação sensorial auditiva, podendo ter a descrição do que é visto pela outra pessoa, podendo adentrar comandos no computador, mesmo com um único gesto, eu posso utilizar o computador pelo sopro, batendo a mão numa chave, num acionador, piscando, né, emitindo um som, enfim, eu preciso de um único gesto, né, um único movimento e eu posso ter autonomia no uso do computador, dirigindo o meu automóvel, mesmo sem os braços ou sem as pernas, né, tendo mobilidade e trânsito possível, acendendo andares, né, através de plataformas ou de elevadores, podendo aprender, estar na escola, desfrutando de todas as atividades, enfim. A tecnologia assistiva faz fazer, ela dá comunicação, ela dá mobilidade, ela dá informação, né, para quem? Né, para pessoas com deficiência ou limitação temporária dessas funções. Então, a tecnologia assistiva ela não é uma tecnologia em si, é qualquer peça, é qualquer instrumento que, se aplicado por uma pessoa que está sem a possibilidade de realizar determinada função e com essa estratégia ou com esse recurso ele passa a realizar essa função pretendida, ele está fazendo uso da tecnologia assistiva. E tecnologia assistiva também é serviço, né? É serviço. E hoje, por exemplo, a gente vive essa questão, né, da nova política de educação especial, numa perspectiva de retrocesso, né? Quando a gente precisaria incrementar tanto este serviço dentro da escola. O serviço do atendimento educacional especializado é aquele que se responsabiliza na escola por identificar barreiras, né? Identifica e elabora busca alternativas e alternativas em tecnologia assistiva e implementa essas alternativas no contexto da escola comum. Então, esse professor da educação especial que vai precisar aprofundar, né, o conhecimento, não só ter a informação de que exista, mas conhecer de fato para poder desenvolver com o seu aluno uma competência operacional de utilização desses recursos, né, não só no espaço do atendimento educacional especializado, mas na escola em si, né, para que os alunos estejam, participem, aprendam. Então, a tecnologia assistiva, né, aqui eu apresento para vocês um conceito que é um conceito amplo, e que foi construído pelo Comitê de Ajudas Técnicas em 2007, que foi um grupo de especialistas que buscava subsidiar as políticas públicas nessa área. Então, ela fala, né, dessa área de conhecimento que é interdisciplinar e que engloba produtos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que tem por objetivo promover funcionalidade, realizada atividade e participação, né, de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, e o objetivo é a autonomia, a qualidade de vida e a inclusão. Então, sempre, né, que a gente encontra a exclusão e quer a inclusão. E a inclusão não é só estar, mas é participar. Então, todas essas estratégias ou recursos aplicados para promover essa participação plena, né, da pessoa com deficiência é tecnologia assistiva. Ela está organizada em várias categorias. Essa aqui é uma classificação que nós fizemos a partir de uma formação nos Estados Unidos, na Universidade Northridge, da Califórnia, numa formação. Então, o que me chama a atenção aqui, desde quando nós estudamos e elaboramos essa classificação, a tecnologia assistiva ela não está focada à deficiência, mas ao desempenho de tarefa. Isso é importante. Ela é para auxílio das atividades de vida diária,
auxílio à comunicação, né, auxílio para acesso ao computador, controle de ambiente, ligar, desligar a luz, automação, né, predial, projetos arquitetônicos de acessibilidade, órtese, prótese, mobilidade. E um recurso que pode ser usado, por exemplo, por uma pessoa cega, também pode ser útil para uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, como é o áudio sobre o texto. Eu posso precisar em função de uma privação visual, mas posso precisar, ou pode me ser útil porque eu não tenho a condição de ler e compreender, né? Não fui alfabetizado, ou ainda não sou alfabetizado, mas já posso entrar no mundo da leitura, né? Eu posso fazer a produção também da escrita a partir da fala. Então, tantas coisas que a gente vai construindo. E, então, tecnologia assistiva tem a ver com função. A gente, claro que está... Aqui eu trouxe o quadro geral da CIF, né? Que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, para a gente pensar que a deficiência, né, ela não é só resultado de uma estrutura do corpo não funcional, mas a funcionalidade ela tem a ver muito com a participação e o exercício da atividade em si. Então, a deficiência ela está na relação, né, desse corpo com o meio, com a barreira que está ou não no meio, né? Então, a gente vai sempre focar, né, o exercício da atividade e a participação, ou seja, a inclusão de fato. E aqui se encontra esse conceito da tecnologia assistiva. Dentro de um serviço de tecnologia assistiva, eu dei o serviço do atendimento educacional especializado, mas também na área clínica, na área da reabilitação, né, nós precisamos pensar a solução, né, a partir de uma avaliação, de uma investigação ampla, né? Como eu falei, não é pensar... Quantas vezes as pessoas perguntam assim, Rita, o que tem de tecnologia assistiva para o autismo, ou para a deficiência intelectual, ou para a surdez, né? Então, a gente tem que pensar quem é esta pessoa, né, e que nós chamamos aqui de protagonista, né? É ele que vai me apresentar, em primeiro lugar, um problema, né? O que ele quer ver resolvido, né? Onde que ele sente que ele não consegue participar de fato ou realizar com total desempenho, com o desempenho que ele pretende, que atividade essa pessoa quer resolver. Então, eu vou olhar para essa tarefa, né, e eu vou olhar para o contexto, se vai ser na escola, ou se vai ser no trabalho, ou se vai ser no parque no parquinho público, enfim. Então, nós vamos pensar todas essas questões para, então, definir a tecnologia, né? Então, esse serviço interdisciplinar, ele vai precisar percorrer como protagonista, porque é o protagonista que apresenta a sua dificuldade funcional e ele é aquele que vai dar a resposta. É esse recurso que fez com que eu atingisse o meu objetivo de realizar determinada tarefa. Esse foi bem para mim, né? Então, os profissionais que trabalham nessa área são quase como colaboradores, são consultores. A gente entende um pouco da tecnologia assistiva, de várias alternativas possíveis, né, de se aplicar naquela situação, né, mas um outro conhecimento é tão importante, né, quanto o nosso, é de quem vive a realidade, né, quem apresenta o problema, quem experimenta e percebe, né, as suas possibilidades e a sua melhor condição e toma a decisão final. Então, essa junção, o protagonista, ele é parte da nossa equipe para a solução. Aí a gente vai dar para vocês alguns exemplos de ações que nós fizemos com foco na comunicação alternativa e da comunicação alternativa em ambientes comuns, em ambientes públicos, em ambientes onde circulam muitas pessoas. Como é que a gente foi construindo isso, né? Aqui nós tivemos uma ação grande junto com o Eduardo, né, na construção de pranchas de comunicação para esse movimento da Covid, agora da hospitalização de pessoas com privação tão importante na questão respiratória e a dificuldade de comunicação como resultado também. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. E uma outra ação também em parques públicos, né, onde crianças com e sem deficiência podem circular juntas, brincar juntas e conversar, e contar, e perguntar, e dar a sua opinião, né, como a gente foi construir uma prancha comum, né, que foi colocada na pracinha de Porto Alegre.
Quando a gente fala em tecnologia assistiva, a gente pode pensar num instrumento muito simples, né, ou simples estratégia, nem ou no tech, assim, eu posso responder piscando, né? Então, conseguir comunicar, então é tecnologia, ou piscar para dizer sim, também é tecnologia assistiva. Mas eu posso pensar em high-tech, né? Eu posso no acesso às minhas pranchas pelo movimento ocular. O que é importante? Muitas famílias dizem, mas isso não é a minha realidade, né? É impossível, isso é uma coisa de primeiro mundo ou ainda é muito caro no Brasil. Então, eu trago esse slide que mostra a Lei Brasileira de Inclusão, onde no artigo 74 diz: é garantida à pessoa com deficiência o acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade e qualidade de vida. Quando uma legislação diz que é garantido à pessoa com deficiência, ela tem isso como um direito. Portanto, é dever, né? É dever do Estado. As escolas precisam estar equipadas para atender às necessidades de participação dos alunos com deficiência. Os serviços de saúde público precisam estar equipados e precisam não só estar equipados, mas como conceder, né? Deve haver procedimentos de concessão de recursos de comunicação alternativa também na tabela do SUS, e a gente precisa reivindicar isso ou recorrer, né, a esse direito. Então, não podemos nos paralisar diante de uma situação de que um produto é muito caro para a minha realidade ou não, né? Ele é um direito, então a família precisa estar ciente disso e recorrer a esse direito. Eduardo, eu vou pedir para ti começar e depois a gente continua juntos. Tranquilo, vamos lá. Eu também vou compartilhar aqui a tela, preparei algum material para a gente conversar. Então, assim como a Rita falou um pouquinho antes, né, a gente tem feito alguns trabalhos juntos. Eu sou professor da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, dos cursos de design visual e design de produto. Nós nos conhecemos já há algum tempo, né, Rita, lá no mestrado em design, e depois fomos tendo vários gratos encontros, né, e agora acho que a gente está cada vez mais perto e a comunicação alternativa tem nos unido muito. Eu quis trazer, a partir dos projetos que a gente vem desenvolvendo, em especial na Com Acesso, que é o grupo que eu coordeno aqui na universidade, que trabalha com comunicação acessível, né, a formação que eu tive e como que eu cheguei até a comunicação alternativa e os trabalhos que a gente vem fazendo. Então, eu sou, além de arquiteto de formação, eu sou audiodescritor, né, e começamos todo o trabalho do grupo, basicamente, com a audiodescrição, libras e legendas. E sempre tivemos um convênio, um trabalho muito forte com o Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. E numa das formações que eu fui fazer lá, tive contato com a professora Célia Souza e com todo o trabalho que eles faziam de escrita simples e de comunicação alternativa, tendo sempre a escrita simples, como está dito aqui nesse primeiro slide, no título, né, uma escrita simples para uma leitura fácil, né? A escrita simples como base para o começo do trabalho da comunicação alternativa, né? Então, eles trabalhavam muito com alguns projetos que a gente trouxe para cá, inclusive de livros multiformato e de acessibilidade a ambientes culturais. Lá eles têm um trabalho muito extenso, principalmente em museus, né? E sempre a escrita simples é a base para o folder do museu, para o livro que chega à criança, para a aula que vai para a escola, né? Seja o formato que for, mas principalmente para comunicação alternativa. Aqui eu deixei já de antemão alguns contatos nossos, né? Então, tem ali o nosso site, que é o www.ufrgs.br/comacesso. Aqui a gente fala URGS, né? E tem abaixo o nosso Facebook, que é /comacesso, e o nosso canal no YouTube, que é /comacesso-URGS, tá? Nesses locais vocês encontram um pouquinho, opa, tá passando rapidão, um pouquinho do que a gente vem produzindo, né? E aqui eu trouxe algumas telas que mostram, né, a abertura desses espaços. Então, aqui é nosso canal no YouTube, com o material que a gente vem desenvolvendo, principalmente com audiodescrição, libras e legendas. O nosso site da Com Acesso, onde a gente disponibiliza toda a produção do que é feito, e assim como a Rita falou, acho que
o que converge muito ao trabalho que a gente vem fazendo, principalmente como professor da universidade pública, eu me sinto nesse dever de não só desenvolver o conhecimento que fica dentro da universidade, mas que a gente possa fazer muitas atividades em conjunto com a comunidade e que aquilo que a gente faça seja feito junto com as pessoas e que aquilo que a gente faz na universidade chegue para as pessoas também. Então, por isso, esses projetos com várias parcerias onde a gente tenta desenvolver os materiais para chegar às famílias, chegar aos museus, chegar aos parques, né? Então, por isso que são vários materiais diferentes, são livros, as pranchas hospitalares, a gente vai desenvolvendo muita coisa juntos, né? Então, aqui na aba publicações do nosso site, vocês encontram algumas publicações, alguns livros, dos mais diversos, livros multiformato, audiolivros com audiodescrição, mas também alguns livros em comunicação alternativa. São livros que a gente fez principalmente em aula, com alunos da pós-graduação em design, ou mesmo da graduação, ou em parceria com outros espaços, como a gente tem aqui um primeiro livro, que aparece a capa, a Escova de Dentes Azul. Acho que é um livro até que já foi disponibilizado para a comunidade do Comunicateia, né? E foi desenvolvido um trabalho de uma aluna da pós-graduação, e abaixo o Pé de Estrela, que é um livro em parceria com o museu aqui da URGS. Então, sempre que há a possibilidade, ou mesmo quando vem um convite para que a gente faça algum trabalho, a gente tenta inserir acessibilidade de alguma forma para promover também a difusão desses recursos. A gente fez um material também com comunicação alternativa para o Planetário aqui de Porto Alegre, e todo esse material que eu estou mostrando para vocês, ele está disponível lá no nosso site da Com Acesso, né, onde o Planetário propunha postais científicos, né, e o próprio texto, né, científico, ele não era muito acessível, então a gente propôs fazer a reescrita desse texto e depois, né, a utilização de símbolos de comunicação alternativa junto ao texto, como se fosse nessa parte interna do postal, né, para que a gente pudesse disponibilizar, né. Esse projeto, ele já teve 2 edições, né, a gente faz uma tiragem desse material que é distribuído não só aqui no Planetário, mas em eventos da rede de planetários de todo o Brasil, e é muito curioso, as pessoas ficam muito curiosas pelo trabalho, impressionadas com o trabalho, mais acessível, com foco, né, no destinatário dessa informação. Então, onde é que a gente vê a aplicação? Desde os textos escritos, né, livros, publicidade, a interfaces digitais, sites, a materiais audiovisuais. Então, a escrita simples, ela pode ser base para muitos materiais, né, e ela funciona como base para audiodescrição, onde a gente tem que ter muitas vezes textos mais claros, objetivos, mas também para comunicação alternativa. Então, a gente deve pensar na forma como passamos a informação e como isso influencia a amplitude do universo daqueles com quem nos comunicamos, né? Então, pensar e escrever simples, com certeza, vai chegar a mais pessoas, né? Então, quem é o nosso público? Quem é o público da escrita simples? São todos, né? As pessoas com deficiência intelectual ou com déficit de atenção, crianças em fase de aprendizagem, disléxicos ou pessoas com pouca escolaridade, imigrantes ou pessoas que não dominam a língua, pessoas surdas que têm como primeira língua, ou L1, a Libras, idosos com baixa visão, né? Então, tem muitos públicos, né? Ou seja, pessoas com dificuldades transitórias ou permanentes podem ser público da escrita simples, né? E a gente tem 3 princípios básicos, né? Que é a definição do que a gente quer transmitir, o conteúdo, a forma como a gente quer fazer isso, o estilo, a linguagem, a forma de construção, e a imagem que se quer dar, né? O design. Então, aqui a gente fala muito desse meu lugar de fala, né? Lá do design, onde a gente pensa as questões de legibilidade e leiturabilidade, né? A legibilidade enquanto as formas como eu faço ver esse material que eu estou desenvolvendo, e a leiturabilidade, como isso pode ser facilmente lido. Então, escrever simples, muitas vezes, é escrever melhor, porque possibilita que a informação seja entendida por qualquer pessoa, independentemente das suas capacidades linguísticas ou cognitivas. Ao simplificar o conteúdo, melhorar a linguagem e otimizar o formato. Não se refere apenas à capacidade de ler, mas também de compreender. Então, a gente tem algumas técnicas para essa reescrita, e segundo a professora Célia Souza, essa professora com quem a gente fez essa formação lá em Portugal, ela divide em 3 parâmetros, que são os parâmetros de linguagem, de estrutura e de formatação. E a gente vai ver como eles também influenciam a própria construção do material depois que a gente faz
em comunicação alternativa. Então, o primeiro parâmetro de linguagem, a gente deve fazer um resumo da história, dando prioridade à linha narrativa, simplificar a linguagem mantendo o máximo original e, quando necessário, substituir alguns termos. Usar ainda uma estrutura simples, com a ordem natural das palavras, evitar frases subordinadas, adjetivos rebuscados ou advérbios e dar preferência à voz ativa. Quanto à estrutura, a gente deve buscar frases curtas, colocar as vírgulas nas pausas naturais das frases, dividir o texto por linhas com no máximo 45 caracteres, fazer coincidir o fim natural da frase com o fim da linha e utilizar parágrafos com no máximo 10 linhas. Então, esses parâmetros de estrutura, eles influenciam muitas vezes a própria construção do material. Nós que estamos como um grande laboratório, né, aprendendo e fazendo juntos e construindo muitas vezes alguns livros, esses parâmetros de estrutura vão influenciar o layout do material que a gente vai montar e como que a gente vai integrar os símbolos para construir um material de comunicação alternativa. Ainda, alinhar o texto à esquerda, utilizar espaços entre os parágrafos, o espaço entre linha de no mínimo 1,5 ponto, utilizar letras sem serifas, que é aquele desenho, a terminação da fonte, né? Utilizar letras com corpo não inferior a 12 pontos. Então, vocês podem ver que a própria apresentação que aqui eu estou mostrando, que ela tem todo um mesmo padrão de fundo claro, com o texto escuro, né? Ela segue muito dessa orientação, né? Do texto alinhado à esquerda, o espaço entre as linhas, uma organização muitas vezes feita muito clara através de tópicos, né? E aqui eu trouxe um exemplo da onde a gente parte até onde a gente chega com a comunicação alternativa. Então, o primeiro espaço que a gente fez um grande laboratório com material, espaço público, né? A maior parte de todos esses materiais que eu trouxe para vocês, como o próprio título do nosso encontro trata, né? Sobre espaços públicos, são os públicos, espaços culturais, praças, parques, até hospitais, mas normalmente espaços públicos. Então, foi o Museu da URGS, esse nosso primeiro laboratório. A gente pegou o material informativo deles e quis preparar um material, organizar um material de preparação para a visita, que os professores, os familiares pudessem entrar no site e encontrar um material com audiodescrição, com libras, com legendas e com comunicação alternativa, para que eles pudessem utilizar em casa ou na escola com as crianças que depois vão fazer a visita. E daí o primeiro texto que a gente encontra quando pega o material do Museu da URGS é esse: organizado em coleções, o acervo constitui-se em fonte de pesquisa gratuita para a comunidade universitária e para a sociedade em geral. Toda investigação é assessorada pela equipe técnica do museu. Poxa, como é que eu vou começar a trabalhar, né, o material em comunicação alternativa de um texto que talvez não seja fácil nem, né, sequer de compreender? Então, o primeiro passo foi trabalhar a questão da escrita simples, reescrevendo esse texto e já pensando depois na construção do material em comunicação alternativa, naquela questão de substituir termos ou encontrar termos mais familiares não só para compreensão, mas também termos mais familiares para associação a símbolos que possam ser facilmente reconhecidos, né? Então, o primeiro passo, substituir alguns termos ou expressões por outros, suprimir algumas partes do texto ou acrescentar outras quando se faz necessário alguma explicação. Então, aqui eu vou mostrando, ó, o acervo é organizado em coleções, né? Constitui-se em fontes de pesquisa gratuita para a comunidade universitária e para a sociedade em geral. Para a gente, isso tudo é para todos. Então, constitui-se em fonte de pesquisa gratuita para todos. A equipe técnica do museu ajuda nas pesquisas, né? Então, a gente já começa, nessa primeira etapa, a reestruturar o texto. Depois, reduzir o tamanho das frases, dividir por linhas e fazer coincidir o fim da frase com o fim da linha. Então, aqui a gente já começa, nesse parâmetro de formatação, o acervo é organizado em coleções. Constitui-se em fonte de pesquisa gratuita para todos. A equipe técnica do museu ajuda nas pesquisas. Então, a gente já começa a dividir as frases por linhas. Mas ainda tem termos que não são tão familiares, né? A gente tem ali o constitui-se em fonte. É complicado isso, né? Então, o acervo é organizado em coleções. É fonte de pesquisa gratuita para todos. A equipe técnica do museu ajuda nas pesquisas. Não dá para dizer que é a única resposta, ou que é certo ou é errado. Foi a resposta, foi a reescrita que a gente fez naquele momento. Hoje, com certeza, a gente poderia fazer novas reescritas e cada um tem a sua interpretação e faz novos textos, produz novos textos,
mas o nosso olhar sempre é de deixar ele o mais passível possível de depois ser levado ao possibilitar encontrar símbolos para a sua reescrita também com símbolos. Então, aqui eu mostro um pouquinho da interface, né, na tela, a imagem de abertura do aplicativo do Picto4Me, um dos aplicativos que a gente tem utilizado, aplicativo gratuito, para desenvolver pranchas de comunicação alternativa, ou simplesmente para fazer a busca por pictogramas. De novo, lá do meu lugar de fala do design, né, a gente acaba não utilizando nenhum dos aplicativos ou softwares como a nossa saída do material, né? A gente acaba sendo o grande repositório onde a gente busca os símbolos e daí a gente importa esses símbolos para softwares específicos de design e vetoriza, ou seja, quase como se fosse feito um redesenho desses símbolos para garantir a melhor qualidade. Então, são símbolos que, se eu quiser imprimir num super tamanho, por exemplo, um cartaz, ou a própria placa lá do parque, né? Se vocês olharem as fotos ali que a Rita mostrou, que a gente vai mostrar na sequência, ou olharem a placa no próprio parque, né? Os símbolos são enormes e a gente não perde resolução, porque a gente, né, primeiro passo após a busca, a gente vetoriza, redesenha todos os símbolos, muitas vezes faz ajustes de cor, tom de pele, uma série de situações. Então, aqui mostrando uma tela com a busca de alguns símbolos para um outro trabalho, que foi o Memorial da Resistência, em São Paulo. E aqui, a ideia daquele texto com símbolos do Picto4Me. O Picto4Me faz uma busca em vários repositórios livres, como o próprio Arasaki, né? Então, aqui ele mostra: o acervo é organizado em coleções. É fonte de pesquisa gratuita para todos, né? De novo, tem outras formas de desenvolver esse material. A primeira forma que a gente fez foi com o Boardmaker. Então, a gente vê outra seleção de símbolos, né, para aquele mesmo texto. Então, como eu falei, o trabalho que a gente faz é de um grande laboratório, é de aprender fazendo, é de estar ciente que a gente está fazendo e está errando e está aprendendo o tempo inteiro e tenta, com isso, melhorar o que a gente está fazendo. Aqui, assim como a Rita falou ali no começo, uma imagenzinha, né, da nossa grande comemoração desse mês, né, Viva a Comunicação Alternativa, o outubro, mês de conscientização sobre a comunicação alternativa, né, um mês de festa para a gente, de conscientização, de divulgação, mas de compartilhar momentos como esse, onde com certeza a gente consegue estar mais perto e aprendendo mais com todos, né? Desculpa se eu falei demais. Quer falar um pouquinho, Rita? O teu microfone. Coloca para a gente agora lá no site, Eduardo, abre o site e coloca as pranchas hospitalares, daí a gente retoma um pouquinho esse projeto que a gente fez junto, né? Porque Claro. quando eu terminei ali falando da questão do direito, né? E pensando do direito do recurso individual do usuário da comunicação, mas ele precisa estar em contextos e ambientes que também, né, saibam, tenham, né, como oferecer, né, essa participação na relação. Comunicação não se faz sozinho, se faz no encontro. Então, a gente precisa espalhar isso nos ambientes também, né? Então, como eu comecei a falar, eu queria que o Eduardo mostrasse, com a realidade da Covid, nós tivemos esse baque, né? Todo mundo, foi fácil todo mundo se colocar no lugar de quem tem a privação da comunicação. Era uma coisa que a qualquer momento poderia acontecer com qualquer um de nós, né? E nesse sentido nós pensamos que poderíamos compartilhar esse nosso conhecimento. A Daiane, que é a terapeuta ocupacional que trabalha conosco, deu esse estalo, conversou com o Eduardo chamou a equipe da Assistiva e vamos começar a pensar como chegar a um vocabulário. O que a gente fez? A gente foi conversar com enfermeiras também. A Michele, que é a nossa fonoaudióloga, começou a atuar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pôde fazer um pouco de laboratório lá, né, de como seria esse vocabulário. E a gente imaginou que poderia, vamos começar a disponibilizar. O Eduardo conseguiu recursos para impressão, para plastificação das pranchas de comunicação, né? E a gente, à medida que ia aplicando, ia descobrindo também, olha, mas talvez os símbolos são pequenos. A enfermeira nos falou, as pessoas ficam sem óculos no hospital e se eu tirar o meu óculos aqui, eu não enxergo. Vamos pensar numa segunda versão com a fonte maior, com os símbolos maiores, né? Mas também vinha uma certa preocupação, dividimos tudo isso porque teve a parceria muito importante da Isaac Brasil,
né? Foi dividido com todos os associados ali da Isaac Brasil, e aí veio essa preocupação, mas chega a prancha de comunicação, que legal, ela pode dar despertar esse interesse. Como eu faço? O que é isso? Como eu me comunico? A gente fez um manualzinho que acompanhava as pranchas de instrução de como utilizar, mas a gente também precisaria dar um pouco mais de conhecimentos e de fundamentos, né, que pudessem. Então, nós tivemos aqui a Michele mostrando um pouco como se usa. Depois, eu num outro vídeo, pode ir baixando um pouquinho, Eduardo, eu falo sobre a comunicação alternativa na tecnologia assistiva. Depois, mostramos matérias já sendo utilizadas em hospitais. E aqui tem a Viviane falando sobre, que fez uma pesquisa sobre a comunicação alternativa no ambiente hospitalar, no mestrado dela, a Viviane e a Luciana e a Renata Bonotto também, a Renata Bertolozzi, falando da comunicação alternativa, porque o site, além de disponibilizar os recursos, poderia disponibilizar a instrução inicial, né, e mostrar a importância das equipes se qualificarem para utilizar bem esse recurso no ambiente hospitalar, até porque uma prancha não vai resolver todos os problemas, e nós precisamos saber adaptar ou modificar, né, tanto a forma de acesso, quanto eventualmente apresentando só 2 ou 3 alternativas. Isso vai muito, se avalia muito as habilidades desse usuário para a expressão. E, sendo a pandemia uma questão global, né, a gente já pensou, já entrou em contato com a Isaac Internacional e traduzimos para o chinês, para o espanhol, para o francês, para o inglês, para o italiano, o português de Portugal, e esse conhecimento se espalhou pelo mundo. A Janaína, que foi uma outra fonoaudióloga que brava, assim, né? Ela de brava no bom sentido, né? E guerreira, né? Ela levou para o Crefono de Belo Horizonte e, junto com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, mandaram para todos os hospitais do estado. Isso se estendeu ao estado do Espírito Santo. Depois soubemos de outros hospitais. Então, a prancha se espalhou muito. E talvez a gente não imaginava, né, essa repercussão, né, de fazer chegar o conhecimento da comunicação alternativa nesses espaços. A gente trabalhava muito na escola, né, mas agora, sim, eu acho que o povo estava mais sensibilizado, e isso repercutiu bastante. Uma outra ação conjunta, mostra ali agora da pranchinha no parque. No final do ano, na campanha do ano passado, né, conversamos eu e o Eduardo, pensando o que a gente poderia fazer para a campanha de outubro. Mas outubro é Dia da Criança, outubro, mês da comunicação alternativa. Vamos pensar em casar esse encontro, né, dessas duas festas tão ricas e tão importantes. Aí pensamos nessa prancha de comunicação alternativa para o parque, e fomos à Prefeitura de Porto Alegre e encaminhamos um projeto para que a gente pudesse fazer uma grande placa de comunicação para colocar nos parques onde as crianças vão se encontrar e vão comunicar juntas, né? Isso também suscitou uma coisa que talvez deva evoluir, teve uma bela aprovação também, né? A Secretaria de Turismo ficou interessada, né, Eduardo, de fazer toda a publicidade, né, e os folders que são oferecidos aos turistas de Porto Alegre também em formato acessível com comunicação alternativa. Então, já conseguimos efetivamente instalar uma prancha de comunicação que no verso dela aparece essa tela onde convida, né? Prancha de comunicação alternativa. Podemos nos comunicar sem falar, apontando para os símbolos, fazendo gestos, fazendo sons. Vamos conversar apontando a prancha? Converse com seus amigos enquanto brincam juntos. Então, qual é a ideia, né? Mesmo que não tenha uma criança com deficiência, pode ser um jogo entre nós. Nós vamos aprender, nós vamos descobrir que se pode comunicar. E associando apontar uns símbolos com uma expressão, com um som, com uma mímica, com um gesto, eu posso me desafiar a falar muitas coisas no momento da brincadeira. Então, também a prancha de comunicação no parque, a gente já soube em Recife,
né? Já começou um movimento em outras cidades, agora eu não me lembro todas, mas São Paulo também já está fazendo em Interior de 14 São parques Paulo. no interior de São Paulo, aqui no interior do Rio Grande do Sul, e no site a gente disponibilizou o layout, né, a arte dessa prancha que pode ser reproduzida em qualquer lugar. Então, assim, o que a gente pode colocar aqui, né, que é esse movimento de paz do Comunicatea tão importante, que está integrando tantas pessoas no Brasil todo, tanto as pranchas do parque quanto as pranchas do hospital. Ou a gente pode pensar prancha na biblioteca, prancha no museu, como mostrou o Eduardo, né? Quais são os ambientes culturais? A gente está na torcida, na expectativa que né, esse isolamento social se acabe, que o reencontro seja festivo, né, e amoroso, assim, que a gente acho que mais do que nunca valoriza a relação, portanto, valoriza a comunicação, valoriza a troca, né? Então, a gente precisa dar esses instrumentos. Dentro das escolas, pranchas comuns para a biblioteca, pranchas comuns compartilhadas no pátio da escola, né? No laboratório de ciências, no laboratório de arte, seja lá onde for. Quantas ideias a gente pode ter? E o que é legal, assim, que a gente admira muito esse trabalho do Eduardo, né? Que ele tem esse espaço de compartilhamento, está ali, está visível, qualquer um pode baixar e multiplicar, né, dentro dos seus ambientes. Então, é o que a gente deseja, assim, né, esse espalhar a ideia, né, espalhar os recursos e espalhar a formação, porque é muito importante isso também, né, esse dar a prancha a um professor é muito legal, mas ajudá-lo a usar, porque se ele souber usar, ele vai ajudar o seu aluno e todos os alunos a utilizarem também. Então, esse caminho a gente vai trilhando juntos, né? Portanto, viva a comunicação alternativa, né? E vamos espalhar, né? E vamos, não só a gente aqui em Porto Alegre, mas pensar nesses, talvez um repositório, algum lugar onde a gente pode, e já existem, né? Já existem tantos, assim, ali dentro do Arasaki, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a turma da Miriam Pelosi, que tem também tantas coisas compartilhadas, né? Enfim, mas de a gente, né, não se apegar, né, mas distribuir, vamos distribuir conhecimento, recursos e práticas de comunicação e de inclusão. Perfeito, Fala. Rita. Eu vou aproveitar, Ela, não sei se a gente tem tempo, Renata, ainda um pouquinho, aqueles exemplos que eu tinha falado antes para vocês, mostrei por foto, né? Já que a gente está com o site aberto aqui, vocês podem clicar em publicações e ali vai encontrar um pouco desse material que eu falei, desde dos postais lá para o planetário, a gente tem alguns livros em PDF e lá para o finzinho a gente vai chegando nos livros em comunicação alternativa, né? São trabalhos, como eu falei, normalmente da pós-graduação, né? Mas são trabalhos também em parceria lá com o Instituto Politécnico de Leiria, com livros multiformato, onde nesse caso que a gente, né, transformou o livro em um audiovisual acessível que tem a comunicação alternativa, o texto, a legenda, libras, os desenhos das crianças, né? Então, pensando sempre no maior número possível de formatos para que cada um possa usar esse material do jeito que quiser ou do jeito, né, que puder acessar e compartilhar com os outros. Então, aqui tem um pouquinho desse material e a gente tem alguns materiais também que ainda não estão aqui no site, porque são dos parceiros, eles normalmente divulgam nos seus espaços, né? Como eu tinha falado do Museu Memorial da Resistência em São Paulo, né? E mostrando um pouquinho de como a gente fez esse casamento do texto e dos símbolos, né? Então, a ideia de buscar a partir do próprio material de divulgação que eles já tinham no memorial, né? E esse trabalho a gente fez para o museu, fez para o planetário, fez para o Museu de Porto Alegre, né? De buscar o seu material de divulgação e disponibilizar nos sites, né, um material mais acessível para que as pessoas pudessem, antes de fazer a visita, se preparar. Né? Então a gente pegou aqui a exemplo, né, o texto o Memorial da Resistência de São Paulo preserva as memórias da resistência e da repressão política de 89 até hoje. E qual é o layout, como é que a gente transformou, como é que fez aquele pensamento de distribuição do texto e dos símbolos para desenvolver esse material. Né? Então, a gente tem
alguns símbolos que são as fotos vetorizadas, a gente tem alguns símbolos que foram desenhados, como na própria mediação eles explicam o que é resistência, né? Eles pedem para que uma pessoa empurre a mão do mediador e o mediador mostra o que é resistência. Como é que a gente transforma esse conceito num símbolo, né? Então a gente foi buscando formas de trazer as informações que são tratadas nesses espaços numa comunicação que possa chegar para o maior número possível de pessoas. A mesma coisa aqui, né? O Memorial da Resistência de São Paulo valoriza a cidadania e os direitos humanos, né? Muitas vezes termos complexos de trabalhar, né? Então a gente pensou, ok, como é que eu digo, como é que eu explico o que é cidadania? Então a gente faz aqui, né, um chamamento especial, tem uma cor diferente, só para o termo cidadania, que é participar da vida política em sociedade. E a gente foi tentando, através da própria fala dos mediadores e de como eles levavam isso para o público que utilizaria a comunicação alternativa, e construiu esse texto junto e construiu esse material juntos para explicar, inclusive o espaço físico, né, que lá se encontram 4 celas, um corredor central, né, e o corredor do banho de sol, porque era uma antiga prisão, né, e vai explicando e depois de todo esse trabalho que está disponível lá no local, mas também está disponível no site, para quem visita o espaço, assim como para quem visita o planetário, a gente fez, né, os colares ou chaveiros com os símbolos para mediação, para que a pessoa pudesse fazer o apontamento, fazer questões, dialogar com o mediador e com as pessoas na visita, assim como as pranchas, né, de mediação, que eu estou mostrando aqui na tela, né, são pranchas temáticas. A gente fez pranchas encadernadas dos 2 lados, que você pode abrir e ir virando, e conforme o conteúdo, o repertório de símbolos, né, você pode utilizar a página lá do fim com a página do início. Então a pessoa vai, né, correndo esse material conforme o que é preciso para fazer o apontamento e utilizar junto com o mediador. A gente tem tido uma resposta super interessante desses espaços, principalmente dos mediadores, no sentido que a gente mais valoriza e quer, né, que é a utilização por todos e para todos, né? Então, crianças sem deficiência que acabam conhecendo, né, o material em comunicação alternativo e que aprendem a utilizar e utilizam com crianças com deficiência e acabam interagindo muito mais, né, e sendo algo, promovendo diferentes formas de experiência e de percepção nesses espaços públicos, né? Então, isso é muito do que a gente faz e de como a gente trabalha hoje nesse grande laboratório, como eu falei, aprendendo juntos e fazendo juntos.